Olá, meus amores! Vamos para a nossa aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre números e operações. Números fracionários, quer dizer, nós vamos falar sobre frações. Lembra do quarto ano, quando nós demos essa aula sobre frações? Pois é. Aí no livro de vocês tem um pequeno problema que diz assim: Bia e Fernando ganharam cada um uma barra de chocolate. A barra de chocolate de Bia é dividida em mais pedaços do que a de Fernando. Observe os tamanhos. Bia comeu 6 pedaços da barra de chocolate e Fernando comeu apenas 2 barras de chocolate. Representando numericamente essa situação, vamos observar como é que nós vamos colocar esse problema em fração. Como é que você vai colocar? Bia comeu 6 décimos. Tia, por que 6 décimos? Vê aí quantas barrinhas tem nessa barra grande de chocolate. 6, né? Tem 10 quadradinhos. Então, os 10 quadradinhos, ele é o todo. E quantos pedacinhos a Bia comeu? Ela não comeu 6 pedaços? Então, fica-se 6 sobre 10. Então, Bia comeu 6 décimos de seu chocolate. E quanto foi que sobraram? Não sobraram 4 barrinhas? Então, são 4 décimos. Então, sobraram 4 décimos. Já Fernando, ele comeu 2 oitavos. O Fernando, na barrinha dele, só tem 8 pedacinhos. Então, ele comeu 2. Então, ficaram 2 oitavos. Assim que ele comeu esses 2 oitavos, quanto foi que sobraram? 2 sextos. Você está observando que as frações possuem o numerador 10 e 8, né? O denominador indica a parte do inteiro. E os denominadores, que é o 6 e o 4, o numerador, ele diz a parte que foi dividida da fração, a parte que foi comida da fração. Tá, meus amores? Então, todas as vezes que você vê uma fração, você olhe para baixo, que ali está dizendo que é o denominador, ele é o todo da fração, e em cima o numerador é a parte que você ou comeu ou você deu, é a que você distribuiu, tá? Nós temos também a leitura das frações. Como é que nós podemos ler a fração? Você acompanhe comigo. 1/2 ou meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10. Você vai ler a parte de baixo, como a gente lê os algarismos. Primeiro, 1/5, 1/3, 1/4, tá? Já quando o algarismo tiver maior do que 10, né? O denominador for maior do que 10, você vai ler e colocar no finalzinho avos, como por exemplo, 1/11 avos, 5/12 avos, 3/21 avos, 6/99 avos. Quando o denominador for 10, 100 e 1000 e etc., lemos o numerador acompanhado das palavras décimo, centésimo e milésimo. Olha o exemplo: 9 décimos, 57 centésimos, 999 milésimos.
Bom, até agora foi fácil, porque nós introduzimos o que é fração, que é números e operações. Agora nós vamos falar os tipos de frações. Que tipo de frações existem? Nós temos as frações própria, as frações imprópria e as frações aparentes. Vamos falar cada uma delas. Já na fração própria, é aquela que apresenta uma quantidade menor que um inteiro. Ou seja, o numerador é menor que o denominador. Veja o exemplo aí ao lado. Primeiro você vai ver uma barrinha, sendo que o inteiro dele tem 8 e o numerador dele é 6. Por que o numerador dele é 6? Porque foram 6 números pintados. Ou seja, o que ele está falando? Que a quantidade menor do inteiro é o numerador, tem que ser menor que o denominador. Isso é uma fração própria. Agora, na fração imprópria, é aquela que representa uma quantidade maior que o inteiro. Ou seja, o numerador é maior que o denominador. Você vai ver aí e vai prestar atenção que o seu numerador, ele é maior que o denominador. Você está observando quantas barrinhas foram pintadas? Me digam aí, nesse exemplo, que é 9/8. Você está vendo que o numerador 9 é maior do que o denominador? Quando a fração for assim, nós chamamos elas de fração imprópria. Agora, quando a fração é aparente, é aquela que apresenta um ou mais inteiro, ou seja, que o numerador é múltiplo do denominador, como por exemplo, 12/6. Olha só, se você dividir o 6, né, pelo 12, vai dar o quê? 2. Porque 2 vezes 6 é 12. Então, ele diz assim, que o numerador é múltiplo. Quais são os tipos de múltiplos daquele numerador? Lembra da aula passada que a gente achou os múltiplos de um número? Então, quando você vê que o numerador é múltiplo do denominador, nós chamamos de fração aparente. Então, agora, meus amores, é com vocês. Vamos treinar os exercícios e qualquer coisa nós nos vemos na próxima aula. Beijos, tchau, crianças!